Thalita Nunes e nesse vídeo eu vou te falar como é que o criador dos Backstreet Boys se tornou o maior trambiqueiro do mundo pop. Como eu digo, a vida no mundo pop não é nada fácil e um exemplo disso é o Lou Pearlman. Como um dos homens mais poderosos do mundo do pop, descobridor aí dos Backstreet Boys, NSYNC e Britney Spears, terminou a vida dentro da cadeia devendo mais de 3 milhões de dólares. No começo dos anos 90, o Pearlman tinha uma empresa de táxi aéreo que prestava serviços ali para pessoas, artistas e tudo mais, e um desses artistas foi ninguém mais, ninguém menos do que o grupo New Kids on the Block. Ele ficou muito impressionado ali com a riqueza dos meninos e foi nesse momento que ele pensou, tá aí, eu vou ser um empresário musical. E para onde ele decidiu ir? Para Orlando, na Flórida, cheio de jovens adolescentes que sonham ali ser atores ou cantores, o lugar perfeito ali para o Pearlman achar a sua banda ideal. E ele já tinha em mente o público-alvo que ele queria atingir, que era meninas adolescentes. Inclusive, fica aqui a dica do Pearlman, olha, para público-alvo, onde ele diz, meninas não têm dinheiro, mas têm acesso a uma quantidade imensa de dinheiro, de tias, tios, avós e avós, que adoram presentear as sobrinhas e netinhas. Em Orlando, Pearlman escolheu os 5 rapazes que iam integrar o grupo dele, Backstreet Boys. Backstreet Boys, New Kids on the Block. E fica aí a curiosidade que dos meninos que eles tinham escolhido a princípio, 2 pularam fora já nos primeiros ensaios. O Brian foi o último a entrar, que era o primo do Kevin. Ele fez um teste pelo telefone e passou, foi convidado, entrou no grupo, é isso aí, formou-se então os Backstreet Boys. E os Backstreet Boys demoraram para fazer sucesso, foram aí 3 anos de ensaios, shows e tentativas de assinar com uma gravadora. Até que o Pearlman conseguiu um contrato com a Zomba, uma gravadora de um cara chamado Clive Calder. Esse cara, Clive Calder, um gênio do showbiz, guarda esse nome, porque ele vendeu parte da Zomba da gravadora dele para a gigante BMG, com uma cláusula em que a BMG se comprometia a comprar a outra metade por 3 vezes o lucro médio da Zomba nos últimos 3 anos. E o que o Calder fez? Contratou de uma vez só Backstreet Boys, NSYNC e Britney Spears. Nos 3 anos seguintes, o trio venderia 50 milhões de discos só nos Estados Unidos e o lucro anual da Zomba chegou a 900 milhões. Calder então liquidou a empresa por inacreditáveis 2,7 bilhões, tornando-se de uma tacada só o homem mais rico da história da música. O Calder colocou então os Backstreet Boys nas mãos de um produtor chamado Max Martin, que ajudou os Backstreet Boys a se tornar a boy band com mais vendas no mundo todo da história da música, com 130 milhões de álbuns vendidos, deixando no chinelo Jackson's 5, Menudo e até mesmo o New Kids on the Block. E os meninos Backstreet Boys trabalhavam muito, faziam muita coisa, shows, turnês e tudo mais, só tinha um problema, eles não viam a cor desse dinheiro. Por mais que eles viam um movimento enorme de sacos de dólares passando na frente deles, o Lou Pearlman dizia que ele não tinha recuperado o dinheiro que tinha investido nos meninos, por isso que não poderia pagar ali o tanto que eles queriam. Ele tinha que primeiro recuperar todo esse dinheiro. E o que os meninos dos Backstreet Boys fizeram? Foram lá e processaram o Pearlman. E a situação entre os Backstreet Boys e o Pearlman só piorou depois que os meninos descobriram que quem tinha criado o NSYNC, que era o maior concorrente dos Backstreet Boys na época, foi ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Pearlman. E o Pearlman mesmo disse, ó, abre aspas, por que eu vou esperar alguém montar uma concorrente para os Backstreet Boys? Resolvi sair na frente e criei a minha própria concorrência. E vamos para os números, que é bizarro, porque mesmo que na época os Backstreet Boys tivessem vendido mais de 15 milhões de discos, eles recebiam por dia 35 dólares. Uma coisa que não podemos negar é que o Pearlman tinha um bom ouvido para música pop, porque em 97 ele decidiu montar então uma girl band chamada Innocence. E ele queria que quem fizesse parte dessa girl band, a Britney Spears. Ela tinha saído há pouco tempo aí do clube do Mickey e na época ela tinha 15 anos, mas acabou optando por uma carreira solo e decidiu não assinar com o Pearlman. Que sorte, né? Em paralelo à sua carreira no cenário musical, o Pearlman estava dando um dos maiores trambiques da sua carreira. Investidores colocaram milhões de dólares em uma empresa do Pearlman, onde ele dizia ter 47 jatos, sendo que na verdade ele tinha um. Isso mesmo, ele tinha um avião, sendo que ele tinha 46 miniaturas de aviões
que ele mandou fotografar de uma forma que parecesse real. Segundo as investigações, o esquema arrecadou mais de 300 milhões de dólares de 1.000 investidores. Em 2007, o Perlman fugiu dos Estados Unidos e ficou vários meses sem aparecer. Ele acabou sendo preso em Bali, na Indonésia, foi extraditado para os Estados Unidos, onde foi condenado a 25 anos de prisão. Outro lado obscuro na carreira do Perlman foi que a Vanity Fair, no mesmo ano, publicou um artigo falando que ele assediava sexualmente alguns de seus artistas. As alegações nunca foram confirmadas, mas alguns contratados do Perlman vieram a público e confirmaram que os artistas que aceitavam as suas propostas sexuais tinham ali um tratamento preferencial. Nos últimos anos da vida dele, mesmo trancafiado em uma prisão, o Perlman não deixou de lado o talento dele ali de reconhecer belas vozes. Ele organizou um coral com os detentos que estavam lá com ele na cadeia lá que ele estava em Miami. E assim, será que ele estava querendo criar uma nova boy band ali com os presidiários? Não sabemos, porque esse segredo morreu com Perlman. Ele acabou falecendo na prisão que ele estava em 2016, proveniente aí de uma parada cardíaca. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like aqui, compartilha com seus amigos que gostavam ou gostam até hoje de Backstreet Boys. E esse vídeo fica de exemplo pra gente ver que o mundo pop não é só luxo, fama e glamour, tem umas histórias bem bizarras também. Beijos e até o próximo vídeo.